Agora, direto para Londres, nosso correspondente Ulisses Neto, o caso de grande repercussão, envenenamento do opositor russo. As últimas informações, Ulisses. Aqui em Londres, Thiago, 12h51. Antes de falar sobre este caso da Rússia, né, a gente sempre conta aqui do noticiário negativo sobre o Brasil, mas hoje os principais jornais da Europa falam sobre uma notícia positiva aí do Brasil, finalmente, aqui na Inglaterra, Telegraph, The Guardian, BBC, todos repercutindo o fato da CBF ter anunciado ontem que vai igualar o pagamento da seleção feminina com a seleção masculina de futebol. As mulheres agora vão receber as mesmas diárias e as mesmas premiações dos homens, e essa é uma decisão bastante progressista, por isso a repercussão em toda a Europa sobre o anúncio feito ontem pela CBF. Pouquíssimos países fazem isso ao redor do mundo, apenas Noruega, Nova Zelândia, os Estados Unidos, que tem uma seleção feminina de futebol muito mais vitoriosa, com muito mais sucesso, né? Não faz isso até hoje. Teve até uma decisão da Justiça em relação a essa questão, e o Brasil dando um passo à frente para estruturar o futebol feminino, que aí ainda precisa de muito incentivo e de muito investimento, e por isso a repercussão toda aqui na Europa. Agora, falando sobre a Rússia, Thiago, a Europa está cobrando explicações, né, da Rússia depois que mais um crítico do governo Putin foi vítima de uma arma química banida mundialmente. Ontem, a Alemanha confirmou que Alexei Navalny foi envenenado pela substância neurotóxica Novichok. O anúncio foi feito pela própria chanceler Angela Merkel, que divulgou os resultados dos testes feitos em um laboratório militar da Alemanha. Merkel disse que os dados são inequívocos e que houve uma tentativa de assassinato. O uso de uma substância produzida na era soviética levanta questões difíceis que somente o governo de Moscou pode e deve responder, segundo a líder alemã. Alexei Navalny coordena uma fundação que investiga casos de corrupção entre oficiais de alto escalão no governo de Vladimir Putin. Ele passou mal durante um voo entre a Sibéria e Moscou em 20 de agosto. 2 dias depois, foi levado para a Alemanha, onde está se recuperando. O uso do Novichok para envenenar Navalny é especialmente marcante aqui para a Europa, porque em 2018, o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele, Yulia Skripal, foram envenenados pela mesma substância aqui na Inglaterra. Eles estavam na cidade de Salisbury, no interior do país, onde o atentado aconteceu, e também acabou atingindo um policial da região. No final, foram 3 pessoas contaminadas, né, por essa arma química que tem origem soviética. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, classificou as denúncias feitas pela Alemanha como ultrajantes e exigiu que Moscou explique o que aconteceu com Alexei Navalny. O caso aumenta o já bastante elevado clima de tensão nas relações entre a União Europeia e a Rússia. O governo de Moscou nega envolvimento no caso. Os especialistas do país sequer reconhecem que o ativista tenha sido envenenado. Mas, como foi descrito por opositores do Kremlin, o uso desta arma química, em especial, foi o equivalente a deixar um autógrafo na cena do crime. Os autores do envenenamento tinham um recado claro para deixar e a mensagem foi decifrada rapidamente aqui na Europa, por isso esta pressão toda em cima de Vladimir Putin. Thiago. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Ulisses, bom trabalho, você volta na nossa programação.